Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pais. Boa noite, mães. Então, estamos aqui para mais um encontro da nossa segunda-feira. Desde janeiro, eu tenho feito esses encontros toda segunda-feira, às 8h30 da noite. A gente está aqui junto, trazendo alguns temas relevantes, né, para o seu dia a dia com a sua família, pensando no olhar da psicologia. E hoje a gente tem um convidado super especial aqui. Eu vou estar chamando ele. Vamos lá, é o psicólogo Fernando. Eu vou deixar aí vocês. Tá bom, ele vai aceitar ali. Ó, aí se vocês estiverem me ouvindo, tiver alguma coisa aí, cair a conexão, me manda uma mensagem, fala alguma coisa se vocês estiverem com alguma dificuldade. Olá, Fer, tudo bem? Boa Olá, noite. boa noite. Tudo Eu jóia? vou Tá falar um ouvindo? pouquinho, depois eu vou deixar um tempinho para ele se apresentar, porque senão eu falo demais. Beleza. O Fer, eu convidei ele porque eu conheço, né? Nós estudamos juntos psicologia, né? Formamos juntos e a gente tem uma amizade desde aquele tempo, né? Tem acompanhado a família e todo o processo do trabalho dele. E eu tenho certeza e confiança que os conteúdos que ele vai falar hoje, que a gente vai discutir hoje, é relevante, né, para sua família, para o dia a dia, né? Principalmente a gente está falando aqui de um olhar de um pai e de psicólogo, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Fer, eu queria que você se apresentasse para o pessoal para te conhecer também. Muito bem. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Fernando, sou psicólogo também. Como a Maria falou aí, a gente era colega de sala, né? E então uma amizade antiga já, né? Também casei com uma colega de sala e tivemos 3 filhos maravilhosos. Atualmente estou me dedicando 100% à clínica, né? Então eu já tenho, vai fazer 7 anos que eu estou só na clínica, atuando na clínica como psicólogo clínico. E é um prazer, né, estar aqui participando dessa live, né, ter sido convidado pela Maria. Obrigado, Maria. E espero que venha acrescentar muito aí na vida de vocês que estão ouvindo. Isso. Olha que bom, gente. Então, assim, eu pensei no Fernando porque nesses últimos, eu acho que né, assim, no tempo de atendimento e com orientação de pais, né, eu sempre vejo muitas mães presentes, né, na orientação de pais, poucos pais presentes e normalmente essa dificuldade às vezes de conseguir que o pai esteja junto ou que tenha o mesmo posicionamento, não que sejamos as mesmas pessoas, né? Nós casamos ou escolhemos estar juntos e aí vem muita coisa, né, nesse bolo. Mas o que eu tenho visto é essa dificuldade, às vezes, do pai estar presente, principalmente no tratamento dos filhos, né? O Fernando também trabalha com criança, né? Então, Fer, o que você acha, assim, pensando na psicologia, né? O que você vê como um ponto positivo para o desenvolvimento infantil a figura paterna? Legal. Bom, primeiro assim, é importante a gente, quando faz essa pergunta, eu já penso assim do vínculo, né? Então, assim, é extremamente importante a, a participação, né, do pai nessa questão do desenvolvimento e do fortalecimento de um vínculo. E essa questão de vínculo é interessante que ela diz respeito à proteção, né, a se nutrir em relação a isso. Quando eu penso em vínculo, eu lembro um pouquinho da minha infância também, né? Então eu lembro assim que eu sempre tive um vínculo muito bom com os meus pais. E esse vínculo, ele me trouxe muita proteção, ele me ajudou muito, porque às vezes eu saía para a rua para brincar, e muitas vezes eu já vi coisas assim que poderiam ser prejudiciais ou ruins para mim, né? Ou situações na escola também, mas que eu sabia por conta desse vínculo que eu tinha um lugar de proteção, né? E não é um lugar da casa, do objeto casa, mas o lugar
né, do vínculo que se criou com os pais. Então, assim, essa questão do vínculo, ela é muito importante. A presença do pai, não só no desenvolvimento infantil, né, como diz o título aí da live, mas é importante também, eu vejo, para uma harmonização maior do casal e até mesmo para um compartilhar dessas responsabilidades, dividir o peso mesmo, né, porque eu sei que não é fácil. E por muito tempo a gente tinha uma visão, e muita gente tem essa visão de que é um papel exclusivamente da mãe, né, cuidar, e educar e acompanhar, que o pai é como se fosse só uma espécie de provedor, ou quando a coisa aperta para o lado da mãe, a mãe não dá conta, e ela fala, vou chamar seu pai. Né? Aí tem muito isso, como se fosse essa figura, né, de autoridade, um autoritarismo, né? E não é bem isso que a gente precisa. Outra coisa é nessa questão do fortalecimento e da proteção emocional que isso traz. Então, um pai que é presente na vida de uma criança, essa criança ela provavelmente vai se tornar um adulto mais fortalecido, mais protegido emocionalmente. Né? E é o que a gente tem visto, assim, que hoje é uma coisa assim que eu percebo que é bem escasso, né? Eu posso observar na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, essa questão dessa proteção. Parece que as crianças, os adolescentes estão com uma espécie de uma fragilidade emocional muito grande. Né? Então, assim, é como se não qualquer coisa pode atingir, qualquer coisa pode ferir, qualquer coisa pode ser um transtorno muito grande. Então eu percebo que é importante nisso. Pode falar também. Eu vou falar algumas coisas. E é muito interessante isso, né, Fernando? Assim, o quanto que é tabu, né? Assim, você falou que você teve um modelo muito próximo de pais, né, de pai, né? Mas normalmente os pais que a gente vê no atendimento não tiveram esses modelos, né? Tiveram modelos distantes, do autoritarismo, né? Do seu provedor da casa mesmo e o que mandava na casa, mas que não compartilhava dessa vinculação, né? Do brincar. Né? Então é muito interessante quando a gente fala de que isso é o que vai criar essas habilidades emocionais. Sim, né? Exatamente. E quando eu vi, né, esse título, essa live que você propôs, né, eu achei muito legal porque, como você falou, as mães são muito mais preocupadas com isso. Né? Os pais, eles dificilmente eles vão procurar uma ajuda, dificilmente eles vão procurar, né, se informar melhor. É como se houvesse uma espécie assim de uma barreira, né, que impede os pais de procurar uma ajuda, de ver que muitas vezes não dá conta também de algumas demandas, né, que como você falou, eu acho que é um pouco. Eu acho que é um pouco do que vem da nossa comunidade do homem, né? Que o homem é aquele que tá tudo certo, ele não fica doente, ele não vai no médico, né? Ele tem que dar conta de todas as coisas, né? E isso é muito interessante porque os homens também precisam de ajuda, os pais também vão precisar, né? Hoje a gente tem visto uma comunidade que às vezes a mulher trabalha, o homem também, né? Não tem mais aquela figura, né, de só um mais, né? Porque foi sendo criado essa possibilidade. E isso é muito interessante, né? De saber que o pai também tem as suas fragilidades, né? E que precisam dessas dicas, né? Por isso essa live de hoje, né? O Fernando vai entrar também um pouquinho de falar assim, o que a gente pode usar como dicas, assim, o que você pode fazer no seu dia a dia, algumas coisas de você reconhecer. O que você pode falar, Fer, assim, que os pais podem observar no dia a dia para que eles tenham uma função mais presente, né? Não só aquele pai que fica lá distante, igual você falou mesmo, né? A hora que a coisa aperta, eu vou chamar o pai. Né? Como se ele fosse só para esses momentos, né? Onde a mãe não está dando conta.
Sim. Primeiramente, assim, eu queria dizer que a gente precisa ter claro que nós vamos errar muito. A gente erra. Não existe um manual, né, de pais. Talvez até exista, mas na vida real a gente sabe que não tem. Porque cada pessoa é diferente, cada filho é diferente, cada pessoa tem um jeito diferente de ser e uma demanda diferente também. Né? Então, assim, ser pai, ser mãe, tem um lado muito difícil, porque é difícil a gente encontrar o equilíbrio entre o excesso e a falta, sabe? Uhum. Então, assim, dentro disso, a gente vai errar e a gente precisa aceitar que a gente vai errar. Não tem problema. Ninguém nasce sabendo ser pai, ser mãe. Uhum. Inclusive, para mim, é um mito o instinto como fala? Instinto de maternidade. Maternidade. Instinto de É paternidade, maternidade. instinto de maternidade. Maternidade. Para mim isso é um mito. Né? Não existe, Uhum. porque eu já atendi muitas pessoas que ficaram apavoradas porque ia ser mãe, não sabia como fazia, e eu deveria saber porque né, como se a mãe e o pai soubessem, e não. Então a gente erra muito entre o excesso e a falta. E tudo bem, né? Afinal de contas, cada indivíduo ele vai ter essa missão de melhorar lá na frente, de buscar se desenvolver, de buscar resolver as suas questões, né? E para isso a gente está aqui também, para ajudar nisso. Né? Mas, assim, primeiro é isso, sabe? Aceitar isso. Outra coisa, a gente precisa aceitar que os filhos, eles vão sofrer. Né? Então, assim, por mais que a gente não queira, por mais que a gente faça de tudo para que isso não aconteça, isso é importantíssimo para o processo de amadurecimento. Então, Sim. as crianças, elas, de alguma forma, um dia ou outro, ela vai tirar uma nota baixa na escola, uma hora ou outra ela vai cair, vai machucar, uma hora ou outra ela vai ter um coleguinha que não vai querer brincar com ela. Então, assim, essas coisas fazem parte da vida e a gente precisa, né, entender que isso faz parte, que a gente precisa estar ali para dar todo um apoio, né, para ser esse suporte, para ensinar. Agora, sim, sabendo que não tem um manual, né, e nada disso, é legal a gente pensar nessa questão de presença, de ser presente mesmo, de participar e de não só ajudar, porque na Sim. nossa sociedade a gente tem essa ideia que o pai ele ajuda, né, e muitos têm essa ideia. Ah, mas eu ajudo em casa. Então, assim, e se tratando né, nessa questão de filhos, a gente não ajuda, a gente também é responsável. A gente tem essa responsabilidade, assim como a mãe. Como você falou, antigamente era um modelo. Até funcionava desse jeito, mas hoje em dia a mulher também trabalha, a mulher vai atrás né, dos seus objetivos, muitas vezes passa até mais tempo fora de casa. Então, assim, isso precisa ser compartilhado. Essas responsabilidades, elas precisam ser compartilhadas. Né? Então, sim, tá? Ah, não. Desculpa o barulho aí. Vocês estão Ah, ouvindo o tudo barulho do bem, vizinho? tudo As bem. lives. Faz parte. E isso é muito interessante e você deve vivenciar isso em casa também, né? Que eu falei para depois eu vou falar, quero que o Fernando fale um pouquinho da experiência dele, mas não tem problema o errar, né? Eu tenho falado hoje, eu mostrei a minha rotina, né, para criar um pouco dessa aproximação, porque assim, fala assim, ah, e a psicóloga Maria, nossa, os filhos dela são perfeitos. Desse A jeito. casa dela é perfeita, o casamento dela é perfeito, todas as coisas, né? E a gente também vai errar, mesmo com o conhecimento que a gente tem, mas acho que o que a gente tem que ter em mente é a persistência. Eu tenho falado do propósito, né? A gente tem que ter um propósito, né? Que a gente vai criar filhos mais saudáveis emocionalmente pro mundo, né? E isso é isso que vai fazendo, mesmo que a gente erra, mesmo que o seu modelo não foi talvez o participativo, você não teve um modelo de pai participativo, mas você pode começar a aprender, né? A gente não nasce com isso, a gente não estuda na escola, a gente não estudou na faculdade o que é ser pai e mãe, né? Mas a hora que chega lá na prática, você reconhece as suas dificuldades e tem esse ponto em mente. A gente tem que lidar com essa frustração do errar também,
né? Mas persistir, Uhum. né? Sim, sim, exatamente. A gente precisa persistir, buscar o conhecimento, né? Então, assim, se informa, busca ajuda, vai vendo o que dá certo, o que não dá. A gente está aprendendo, né? Então, Isso. muitas vezes eu já errei, muitas vezes. E assim, muitas vezes que eu errei, eu fui pedir perdão para os meus filhos, já fiz isso, né? Então tem gente que não aceita isso, não posso errar, não posso pedir perdão, né? Não posso chorar na frente dos meus filhos, né? Assim, essas coisas que na verdade não tem nada a ver, né? A gente sabe que não é bem assim. Mas assim, eu fiz uma listinha aqui também. É como. Pode falar. Tipo. Eu fiz tipo assim, uma. Como se fosse uma avaliação da presença, né, de cada um na vida das crianças, né, dos filhos. E aí eu fiz a pergunta aqui, né? Que tipo de pai eu tenho sido? E aí, para cada um avaliar a sua participação na vida do seu filho, né, dos seus filhos. E aí, eu coloquei aqui por áreas. Né? Por exemplo, aqui, na área da saúde. Aí eu fiz algumas perguntas, né? Será que eu participo, ou que eu participei do pré-natal da minha esposa, do meu filho? Então, assim, será que você participou dessa parte? Você foi lá, pelo menos um dia que você pudesse ir, você foi junto, perguntou para o médico, se inteirou do que estava acontecendo, né? E participou disso? Outra pergunta aqui. Vou às consultas quando eu posso? Você vai às consultas do seu filho, vai levar no médico quando precisa. Eu administro os medicamentos, isso é coisa que geralmente só a mãe faz, né? Administrar medicamento, cuidar do horário de dar remédio, toda essa parte aí. Então vamos ver. É interessante que quando a gente vê tudo isso daqui, o homem olha e ele acha assim, poxa, isso é muita coisa para fazer. Mas a mulher, ela faz tudo isso aqui. Ela se preocupa com tudo isso, além do trabalho que ela já se preocupa, né, fora e de outras coisas também. Né? Então vamos lá. Eu agendo consultas. Quantas vezes você já agendou consulta para o seu filho, para sua filha, ligou para o médico ou para o dentista, marcou consulta para eles? Na parte da higiene, eu dou banho. Quando seu filho, sua filha nasceu lá, você tinha medo de quebrar, né, de pegar. Ah, mas eu sou muito desajeitado, né? E aí, mas você procurou aprender, né, procurou se envolver nisso. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo. Até eu assistir o parto da minha filha, da minha primogênita, e ver como que as enfermeiras pegavam depois que nasce. Aí eu não tive mais medo. Porque elas pegam assim, vira de cabeça para baixo, vira de um lado do outro, esfrega daqui, tira. Então, assim, você perde o medo. Se você vê, você perde o medo. Então não tem problema você dar banho, né, ajudar a escovar dente, ensinar. Você já trocou uma fralda alguma vez? Eu já ouvi pessoa falando assim, nossa, meu marido nunca trocou fralda, né, das crianças, nunca fez isso. Então, assim, você já trocou a fralda? Você ajuda seus filhos a se vestirem? Ajuda, ensina a se vestir, colocar roupinha, se arrumar, né, cuidar dessa parte de estar limpinho, de estar sempre com a higiene em dia. E uma parte importante aqui também, na parte da educação. Será que eu ensino o certo e o errado? Eu ensino meu filho a hora de comer, como que ele pode se portar na mesa, diante das pessoas, o que pode, o que não pode. Eu ensino ele isso. Eu corrijo? Ah, não, isso é com a mãe. Ó, seu filho está dando trabalho lá, você vai dar um jeito nele. Né? Vai corrigir, Culpa é vai... da mãe. E se tem muitos que fazem isso, né? Assim, não toma essa responsabilidade e ainda depois culpa a mãe. A culpa é Isso. sua. Ó, vai lá, olha aqui, ó o seu filho, ainda fala assim, né? Ó o seu filho, o que virou, ó o seu filho, o que tá fazendo. Como se a mãe tivesse, assim, sei lá, né? Como se tivesse Fez sido enviado sozinho, né? do Brotou Espírito Santo, sozinho. talvez. Né? Então, assim, então, será que você também corrige seus filhos? Você participa e cobra das tarefas da escola? Que é uma coisa importante também, né? Muito importante essa parte da escola. A sua participação vai ser importantíssimo para a criança pegar gosto pelo estudo, para a criança aprender, para a criança se sentir segura para isso. Eu vou às reuniões de pais quando eu posso. Já conversei com os professores.
Você já fez isso alguma vez? Né? Foi na reunião, na escola? Eu sei que não é muito legal, às vezes você não quer sair de casa. A reunião às vezes é no horário do futebol, mas e aí? Você já foi lá na reunião, conversou com os professores, já colocou para dormir, contou a historinha? Ah, não, isso é coisa de mãe só. A mãe não faz isso, o pai não faz. Então, assim, se você... Eu falo assim, se você começar a fazer isso, você vai descobrir tanta coisa, sabe? Você vai, assim, vai mudar tanta coisa na sua vida, na vida dos seus filhos. Contar historinha é uma coisa, assim, parece besta, mas é muito importante. Meus filhos, eles costumam sempre pedir, quando vai dormir, né? Ah, pai, conta uma historinha. Né? Conta uma historinha para nós. E eles têm os livrinhos, mas eu já inventei, teve uma vez que eu inventei uma historinha para eles, quando eles eram bem pequenininhos, e essa historinha, assim, durante vários Continua. anos, eles pediam para contar de novo, eles lembravam da historinha, né? E era desse jeito. E por último aqui uma pergunta, né? Que é uma pergunta até para mim também. Eu dou o exemplo, porque assim, para as crianças a gente pode falar um monte de coisa. Mas eu dou o exemplo, porque é o exemplo que vai consolidar todo o trabalho. Porque a criança, assim, Isso. se ela vê você, se ela observar você, o que você faz, o que você fala, como você lida com as situações, isso vai ter muito mais impacto, né, a nível de marca, né, no caráter, do que qualquer sermão que você for dar para uma criança, ou qualquer outra coisa que você for fazer. Isso mesmo. Ai, que bom, Fernando, te ouvir. Acho que todos que estão aí, acho que a maioria são mães, e eu acho que foi muito bom você colocar, pontuar mesmo o que que é ser presente, né? Tantas coisas que talvez a mãe mesmo, a gente no dia a dia está presente, vai fazendo, e já é um hábito nosso, né? Cuidar do ouvido, limpar, cortar a unha, lavar o cabelo, pentear, colocar a presilha. É, Todas essas situações, né, que uma mãe já faz, né, mas de reconhecer, será que você, enquanto pai, tem participado realmente, né? Não é ajudado, né? Porque o ajuda vem, parece que assim, ajuda vem quando o outro não dá conta, né? Meu filho me pede ajuda quando ele não está conseguindo fazer, né? Não, e participação é diferente, né? sim. Um pode, o outro pode, todos fazem a mesma coisa na casa, né? É claro que cada um tem um horário, mas assim, a refeição pode ser feita por todos, a limpeza da casa também. O cuidar e é isso que você falou, dar o exemplo, né? É muito importante, porque a gente talvez não teve um modelo de pai dessa maneira. Mas se a gente reconhece que é importante, hoje não vai ter nenhum estudo que não vai falar disso, né? O quanto que a figura paterna é importante para esse desenvolvimento, a gente precisa ter como atenção, se precisa aprender algumas habilidades, então vamos colocar para aprender, né? Para que você possa ser um modelo de acordo com o que você espera depois para o seu filho, E eu né? Que eu esqueci acho que aqui, é isso que agora é eu lembrei. importante. Pode falar. Sim, e eu lembrei aqui de um item também que é importantíssimo, que eu acabei de esquecendo e lembrei aqui agora, que é, você brinca com seu filho? Você brinca, você abraça o teu filho. Quantas vezes você abraçou teu filho ou tua filha hoje? Você já falou para ele ou para ela que você ama? Assim, você alimenta, né, o coraçãozinho dela ou dele com palavras de afirmação. Você faz isso, isso é extremamente importante. Né? Então, assim, tem pais, talvez, como você falou, Maria, pelo modelo que teve, às vezes mantém esse distanciamento, sabe? Às vezes mantém com um e com o outro não. Eu já vi pais, por exemplo, que se apegam muito à filha, ao filho mantém uma distância, né? Por conta de algumas outras questões, ou vice-versa. Né? Então, assim, e não, eu tenho duas filhas e um filho, um pequenininho. Né? Eu brinco com todos eles, eu pego no colo, eu abraço, eu dou banho. Né? Hoje as meninas já estão grandinhas, tomam banho sozinho. Mas o pequeno a gente brinca, faz casinha, brinca junto, né? E eu abraço, falo que amo eles. E quando eu coloco eles para dormir, eu falo que eu amo também. Então, assim, a afetividade, né, ela é um fator Isso. importantíssimo.
E essa que você falou, né? Essa nutrição, né, do coraçãozinho que a gente fala, né, que vai ter depois, é um trabalho preventivo, né? Sim. Ele vai se sentir seguro, ele vai ser preventivo de problemas de comportamento no futuro do seu filho, né? Porque ele está criando habilidades dentro da família que ele vai replicar esses comportamentos lá fora, né? Então Sim. a gente fala, a gente quer que eles sejam carinhosos, a gente gostaria que eles se relacionassem bem com os pares, que eles tenham relacionamentos saudáveis no futuro. Mas talvez os modelos que eles estão vivenciando hoje é totalmente diferente. Eu até brinco, assim, esses dias eu brinquei, assim, e falei para minha filha, assim, minha filha mais velha, eu falei, quando você, né, porque ela sabe, um dia ela vai casar e tudo mais. Mas eu falei assim, quando você for casar com alguém, você não deve aceitar ninguém, né, que seja menos que seu pai. Aí minha esposa ainda brincou, falou, vixe, coitado. E é bom, né, o Então, compromisso público que você fez, né, Fernando, de se aham. tornar melhor, porque para achar Porque, alguém. assim, eu acho muito importante isso, sabe? Essa questão do exemplo, do modelo. Então, assim, eu tenho certeza que até o jeito que eu trato a mãe dela, como eu sou em casa, eu sei que isso vai ter um impacto na hora que ela for escolher alguém. Então, eu sei que isso vai, como você falou, vai prevenir muitos problemas, né? Muitos, Talvez ela muitos. vai, E talvez ela vai só ser um pouco exigente. bom, é muito bom criar essas habilidades nos nossos filhos também. É claro que tem que lidar com. Eu sempre falo para as meninas nos atendimentos, as adolescentes, que eu falo assim que elas estão procurando o príncipe encantado, mas elas não são as princesas, né? Nós não somos. Mas é muito bom isso. E é muito importante, acho, Fer, esse contato, isso que você está dizendo. Espero que muitos pais também possam assistir. Isso aqui vai ficar no GTV, não é tirado, vai ficar lá. Legal. Depois o Fer também vai colocar no Instagram dele também para vocês verem. E é muito importante, então, Fer, pensar assim que se isso não está acontecendo, né? Se talvez essas condições não estão acontecendo, eu acho saudável também falar que os pais eles podem procurar ajuda, né? Assim, você é um psicólogo, acho que você também está fazendo atendimento online, né? Já teve pessoas que me Sim. perguntaram, viu, do seu contato. Ah, é legal. E e é muito importante, a gente até fala que a figura do psicólogo homem é bem diferente, né? E assim, os pais têm esse entendimento, né? Que assim, não é fragilidade, não é perca de poder ou de Da status no masculinidade, né? fio da masculinidade, procurar ajuda, né? Se esse é o seu propósito de você ter uma família saudável, ter um relacionamento saudável com a sua esposa, porque é muito importante pra gente, eu tô falando da minha, da minha parte, né? Esse compartilhar das funções, né? A participação na educação dos nossos filhos é muito importante, é saudável para nós enquanto mulheres e mães. Né? Então é muito interessante isso. Pode procurar o Fernando também. Eu queria que também ser para a gente encerrar e depois o pessoal poder perguntar também quem está aí, assim, de como que é a idade dos seus filhos, um pouco da sua experiência até hoje, assim, como que está sendo. Tá, vamos lá. Bom, primeiro assim, eu casei bem cedo, né? A Maria sabe disso. Sei, eu Eu acho estava que, lá. eu acho que assim, a gente era um pouco sem noção, né? Mas deu tudo certo. Eu fui pai bem cedo também. Minha filha mais velha, ela tá com 9 anos de idade, né? Esse ano eu vou fazer 12 anos de casado já. E a minha do meio, ela tem 8. E o pequeno, ele tá. Aliás, a do meio tem 7, vai fazer 8. E o pequeno tá com 3 anos. Né? A Linda, Liz e Ben. São meus Sim. filhotes aí. Né? E assim, a minha experiência como pai, eu sempre tive muito claro essa questão de participar. Né? Não tinha ainda muita noção da importância disso, não tinha ainda assim, muita noção
dessa questão da própria empatia em relação à mulher com essas atividades, né, com essas tarefas também. Mas sempre procurei participar muito. Então, desde que minha filha, quando ela nasceu, a mais velha, eu já, desde sempre, eu dava banho, eu trocava também. Teve uma época que eu parei de trabalhar, não estava trabalhando, só estava dando aula à noite, então durante o dia eu ficava com ela, eu cuidava, dava uma papinha. Já errei também, ela já se machucou por conta de eu ter me distraído em algumas situações. Né? E assim, aí vieram os outros, veio a outra filha. Gente, dá trabalho, né? Ser pai, ser mãe dá trabalho, não se engane, né? É trabalhoso. Educar dá trabalho, cuidar dá trabalho. Se não está dando trabalho é porque a gente não está, né? Não tá realizando o nosso papel, a nossa função. Porque dá trabalho, Sim. às vezes a gente se estressa, né? Tem muitas coisas boas, mas tem muita coisa também que é estressante, que é pesado, né? Que às vezes tira a gente do sério. É normal isso acontecer. Né? Então, como a Maria falou, né? É importante a gente buscar uma ajuda, buscar se informar, sabe? Se unir quanto casal, quem é casado, né? Tem um companheiro, mesmo que não seja o pai da criança, mas assim, se unir como casal, sabe? Saber, entender que é uma equipe, sabe? Que não existe uma competição, né? E assim, que precisa estar alinhado, que precisa estar muito alinhado dentro da questão de educação dos filhos, para não haver nenhuma divergência. Então essas coisas eu fui aprendendo, eu já trazia uma bagagem, um pouco de ter estudado, né? E isso eu fui colocando em prática, como a Maria falou, não foi sempre maravilhoso, a nossa vida não é perfeita, não existem filhos perfeitos, não existem pais perfeitos, não existem esposas e maridos perfeitos, não existe. Né? A gente precisa entender. Mas Bom. assim, fala aí, Maria. Não, que bom. Eu tava. Pode continuar. Depois eu falo dos comentários. Ah, tá jóia. Então, assim, eu fui aprendendo, a gente foi, né, errando, acertando, encaixando, vendo o que era melhor, sabe, para cada criança. É importante você perceber a individualidade de cada filho. Cada filho vai ter uma demanda diferente. Às vezes eu vejo os pais, por exemplo, falar assim: eu tenho 3 filhos, eduquei, tratei todos igual, e um deu problema, né? Ou sei lá, 2 deu problema. Então, assim, qual que foi o problema? Justamente esse. Tratou tudo igual. Então, assim, cada um tem a sua individualidade. A minha mais velha, por exemplo, ela, assim, se você briga, dependendo quando você briga com ela, ela já fica mal, né? E a do meio já é um pouco diferente, já é um pouco mais na dela, né? Já tem um jeitinho diferente. O pequeno é mais arteiro, é mais furacão. Né? Então, assim, cada um tem uma forma diferente, vai ter uma demanda diferente. É importante a gente perceber isso, sabe? Às vezes, com um filho, você não vai poder ter uma atitude um pouco mais firme, você vai ter que ter um pouco mais de jeito para lidar. Às vezes, outro você vai ter que ser mais firme, porque se for bem com jeito, ele vai montar no sé, né? Então, assim, cada um vai ter uma forma diferente. É importante saber disso. Isso Agora, mesmo. o que vai ser igual são as oportunidades. Você não pode pôr um filho numa escola pública e o outro numa escola particular. Você não pode dar um presente no aniversário de um filho e no aniversário do outro você não dá. Então, assim, essas coisas, né, de justiça, sim. Agora, da forma de tratamento, de você lidar, realmente tem que ser diferente. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Isso. E Que ainda tem bom, muito para Fer, aprender. passar sua experiência também. Eu vou ativar de novo os comentários para a gente Tá. falar um pouquinho, né? A Raquel, que é a esposa do Fernando, colega Ah, de profissão, também colocou muito bom. Dividir responsabilidades é o melhor caminho para a sanidade da mãe, né? Que é isso que a gente estava falando lá no começo. E a Jaqueline colocou: precisamos também tomar cuidado com referências de gêneros, pois para não interferir na sexualidade dos nossos filhos. E é isso, né? Eu acho que é um cuidado com a individualidade de cada um, né? De você reconhecer todas essas situações, mas pensando no papel também do pai, de tirar um pouco esse peso
da autoridade do masculino, né? Isso. Desse modelo, talvez, que trouxe distanciamento do pai. Não estou falando que a gente não vai trabalhar com respeito, mas é para todos, né? As regras e os limites que eu já tenho falado, né? São para casa, mas eles são flexíveis, né? A rotina, eu falei da minha hoje, né? É uma rotina, mas é uma rotina funcional para cada um, né? Cada casa tem a sua rotina funcional, mas a gente também tem que fazer algumas avaliações. Eu acho que é importante isso, né, Fernanda? Se você colocou vários pontos que os pais depois podem dar uma olhada, avalie isso, né? Se você disse não, 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 para todos aqueles pontos que o Fernando trouxe hoje, né? Talvez é um ponto da gente poder sentar, reavaliar o que vai ser daqui para frente, porque senão também a gente fica no que se imagina, no que se sente, e às vezes os sentimentos, né? E às vezes a gente não consegue ter uma visão real do que está acontecendo com os nossos filhos, né? Sim, assim, eu estou vendo aqui, né, o comentário aqui da Jaqueline Rodrigues, um pouquinho dentro disso. Aham. Uma coisa que, assim, que eu aprendi também, né, aqui com as crianças, né, com os meus filhos, é, é ir desconstruindo também essa questão desse modelo machista, né? Então, assim, em casa, eles, por exemplo, eles me veem cozinhar, lavar louça, fazer o serviço de forma geral, e também eu ensino eles assim, por exemplo, cor não tem sexo, brinquedo não tem sexo. Então, meu filho, ele, assim, às vezes ele quer brincar de casinha, de cozinhar, né? Eu percebo que ele quer brincar disso, ele tem os carrinhos dele, brinca. As meninas, às vezes, querem brincar com os carrinhos, quer chutar uma bola, quer... Então, assim, isso não vai definir a sexualidade da criança. Às vezes, os pais eles ficam tão preocupados com isso, principalmente o pai, né? Ah, ele não pode brincar com coisas de menina, ah, ele não pode fazer isso ou fazer aquilo, né? Que acaba sendo uma coisa tão impositiva que acaba prejudicando nesse sentido. Uhum. Meu filho, às vezes, assim, Isso. ele vê as meninas passando batom, ele quer, aí ele tem o dele que ele usa, que é a manteiga de cacau, e ele pega e fala, vou passar o meu batom, passar o meu batom de homem. Aí vai lá e passa, né? Aí às vezes Isso. ele. Então, assim, sabe, esse tipo de coisa que assim que eu acho que é importante porque você não traz nenhum peso para a criança é saudável, isso é saudável, não tem problema nenhum. Pode vestir rosa, o outro pode vestir azul. Assim, eu confesso que eu nunca tive muito isso, né? Eu até brinco, eu gosto de rosa. Eu toco guitarra, minha guitarra ela é rosa e preta, Olha. né? Então, assim, a gente vai desconstruindo um pouco dessas questões, né? Não só dessa E, parte, mas de tarefas também. eu acho, e é isso que traz o diminuir o peso, né? Eu acho que nos relacionamentos em casa, e não tem aquela pressão de que a gente precisa ficar monitorando também todas as situações que acontecem pensando nisso, né? O que que ele às vezes é isso que nos trava, principalmente na hora do brincar, né? Que a gente tem que ficar em cima, né? E não deixa a criança construir, né? Imaginar ou até saber o que que ele está pensando disso, o que que ele está pensando daquilo, né? Como é que ele acha que a mulher é, como é que ele acha que a menina é, que o homem é, né? É nessa hora que a gente vai observando que os nossos filhos estão vendo do mundo, né? Porque às vezes eles estão em casa, mas agora na quarentena eles estão em casa, mas eles também estão na escola, né? Eles estão em outros lugares que às vezes a gente não está sabendo o que que eles estão ensinando. Então talvez lá tem um coleguinha, não pode vestir rosa, né? Então, até para dar essa orientação e para trazer essa leveza, né, que não tem problema nenhum, né? Eu falo que meu filho ele fala assim, ele fala que o preto é feio de cor, por exemplo, porque ele fala que o escuro dá medo, né? Então, de trazer que eu falo para ele não, todas as cores são bonitas, né? Todas as cores são importantes. Aí eu vou falando, olha lá, aqui tem o que é preto, o celular, a capinha, várias coisas dentro de casa. Eu tenho um vaso preto, né, de cor preta. E aí, assim, é nessas oportunidades que a gente vai desconstruindo algumas situações
que é por causa de um desenho, normalmente o escuro tem a ver com esse medo, né? Com todas as fantasias que traz para a criança nesse momento, mas são várias oportunidades que se a gente deixa passar, a gente vai vendo esse resultado lá no futuro, né? De crianças muito inflexíveis que não conseguem estar no mundo de uma forma saudável, né? Só posso estar aqui, só posso usar isso, só posso comer isso, só posso estar com essa pessoa, com essa não, né? Sim. Eu até lembrei aqui, minha filha do meio, uma vez ela foi escolher um presente para ela e ela escolheu um carrinho de controle remoto. Né? E ela ficou Aham. toda feliz com esse carrinho de controle remoto. Né? Então, assim, e eu dei para elas, porque realmente a gente, assim, né, não tem essa questão, eles já sabem disso. Né? E outra, às vezes, quantas meninas aí já não tiveram o sonho de ter um autorama, um carrinho de controle remoto, o pai não comprava, porque isso não é coisa de menina brincar, é coisa de menino, né? Então, assim, até gera uma frustração depois, né? Então, não tem São as nossas essa... construções, né? É, Que a gente também tem que ir se libertando dessas construções. Então, muito importante, Fer, muito obrigada. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, podem colocar agora. Aproveita que o Fernando está aqui para ele aproveita. colocar a experiência dele. Se a gente puder te responder, ou se não, também fica livre o direct para vocês poderem também mandar uma pergunta. Às vezes tem alguma coisa mais específica que vocês não querem expor aqui agora, né? Mas eu tenho certeza que o Fernando também vai estar disponível para poder clarear para vocês algumas situações, né, Sim, com Fer? certeza. Tem mais alguma coisa? Senão a gente vai estar encerrando. Deixa eu ver aqui. Fui eu mesmo que coloquei. Eu acho que, Fer, então a gente vai encerrar. Agradeço muito, foi um papo muito legal, né? Esse vídeo vai ficar no IGTV, vai ficar gravado lá, então vocês podem rever, compartilhe com outros pais que não puderem estar aqui também com a gente, né? Então para essas informações e às vezes algum detalhe do que vocês ouviram aqui vai fazer diferença já a partir desse momento que vocês têm essas informações. Quer também se despedir, Fer? A Jaqueline colocou aqui Deixa eu uma só... pergunta, ó, Fer. tá. O que vocês A, dizem Fernan... sobre... a Jaque colocou assim: o que vocês dizem sobre o pai que acha que a mulher que não trabalha precisa dar conta de tudo, principalmente com recém-nascido? O que você acha, Fer? Tá. Primeiro eu penso assim, o que é esse tudo? Né? Tá falando assim das tarefas da casa e também de todas essas que eu falei da criança, né? Se for nesse sentido, acaba sendo um peso muito grande, porque você cuidar de uma casa eu sei que não é fácil, né? Dá trabalho e de uma criança mais ainda. Então, assim, a responsabilidade por uma criança, pela casa eu até diria que tudo bem, né? A mulher não está trabalhando, beleza, ela pode manter a casa arrumada, a casa organizada ali, né? Porque já que ela está ali naquele ambiente, normal que vai acontecer isso. Agora, a criança é indiferente, porque independe se trabalha ou se não trabalha. A responsabilidade é dos dois, né? Porque o filho, essa responsabilidade ela vai refletir na vida da criança. Então não é uma competição, né? Não é, eu estou trabalhando, então eu não vou ter essa responsabilidade. Você não dá, você que vai cuidar disso. Uhum. Não é isso, porque isso vai refletir na vida da criança, né? Então assim, Isso. nesse sentido não, a responsabilidade é dos dois. Uhum. É claro que vai acabar sobrando um pouco mais para a mulher nesse caso, porque ela vai passar mais tempo com a criança, então ela vai estar ali, provavelmente ela vai ter que corrigir mais, ela vai ter que cuidar mais, né? Então, de certa forma, vai acabar pesando um pouco mais. E aí, é claro, se o marido chega em casa, nada mais natural do que ele assumir o papel dele nesse sentido, porque afinal de contas essa mãe já passou o dia inteiro, né,
com todas as questões. Aí o pai chega e fala, mas eu também cansei no meu trabalho, não sei o quê. Eu falo, ó, vai cuidar de uma criança para você ver. É melhor você passar o dia inteiro batendo cimento na obra do que você passar um dia com uma Sim. criança. Você não sabe como que é o trabalho que dá, né? Eu brinco com as meninas do serviço que eu vou pro serviço para descansar. Exatamente. Gente, é trabalho. Mas eu penso nisso, né, Jaqueline, que assim, precisam ser compartilhados, acho que todas as situações, porque eu também fiquei, né, com os meus filhos em casa, fiquei mais com a Rebeca, né, o Benjamin eu comecei a trabalhar muito cedo, mas é isso, o desgaste emocional e com o bebê, que a gente tem que pensar no cuidado, na comida, a gente dá o peito, né, ainda tem o leite, a gente precisa se alimentar, tem várias coisas que talvez o pai, né, quando está lá no serviço, não imagina, né, que você precisa dar conta para que você tenha uma saúde mental para cuidar de uma criança e manter esse vínculo, que é o necessário. Mas é aquilo que o Fernando falou, a responsabilidade de uma criança sempre é dos dois. Não tem casa, não tem, não tem competição, né? Eu acho que é isso que é importante nos nossos relacionamentos, principalmente quando a gente pensa numa criança, né? Já é saudável você pensar mesmo sem ter uma criança, mas quando chega, né? Não tem quem está mais cansado, não tem né? Quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, né? Eu acho que é esse pensamento, né? Todos vão ser responsáveis, independente de estar cansado ou não, né? É claro que se você já esteve no serviço, não estava com a criança, provavelmente é muito bom que você, ao chegar em casa, você ajude na manutenção do que ainda faltou na casa, né? E possa também ter um vínculo com seu filho, né? Claro, Você ficou o dia inteiro Uhum. fora. O seu filho não te viu todo esse tempo. Sim, e assim, nisso eu acho que tem um ingrediente assim que é importantíssimo, que é a empatia. Então, Uhum. você precisa olhar para o seu par com um olhar de empatia. Sair um pouco do seu lugar, do seu espaço, do seu direito, né? E olhar um pouco para o outro, pensar um pouco como que esse outro está, se importar com ele. Né? Então, assim, eu em casa, assim, é claro que isso a gente vai aprendendo. Eu aprendi a desenvolver mais esse olhar de empatia, né? De me importar com a minha esposa, de saber como ela está, do que está precisando, né? De saber que ela também pode estar cansada, sabe? De poder fazer algo para que ela possa descansar um pouco mais em relação às crianças também. Então, assim, é muito importante a gente ter esse olhar, sabe? E todo mundo vai ganhar com isso. Num relacionamento, né? Todo mundo vai ganhar com isso. Isso. Bom, Fer, a gente vai encerrar então. Aí vocês podem mandar Beleza. mais perguntas no direct. Muito obrigada, Fernando. Gratidão por essa Obrigado. noite, por essa conversa também. Tá bom, gente? Muito obrigada por você também que vai ver esse vídeo depois, né? É igual eu falei, compartilha essas informações e o mais importante é colocar em prática tudo aquilo que a gente falou aqui. Tá bom? Tchau, Fer. Beijo. Tchau, obrigado. Tchau, nada. Tchau, tchau.